Eu tô rindo porque essa pergunta que eu vou te fazer, a resposta não é tão fácil. Qual é o melhor, Shimano ou SRAM? Cara, não é fácil entrar nesse assunto, não é fácil, é um assunto aí que realmente gera um pouquinho de polêmica. Mas oficialmente eu te pergunto agora, de fato, qual é a melhor marca, qual é o melhor grupo, qual é o melhor componente, Shimano ou SRAM? Bora comigo conferir a resposta para isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui, sejam bem-vindos ao canal Minha Bike Lifestyle, o canal que entrega sempre as melhores dicas para quem está começando a pedalar ou para quem já pedala e quer melhorar de performance. O canal ideal para as pessoas apaixonadas por bike. Se você se encaixa nesse perfil, já aproveita e se inscreve porque o seu lugar é aqui. Bom, o tópico Shimano versus SRAM é algo bem complexo, até porque muda muito de ano para ano. Ambas as marcas vêm investindo em novas tecnologias, apostando em novas ideias, então é algo difícil de se definir de forma muito exata, muito precisa. Então eu preciso lembrar a vocês que tudo que eu vou falar aqui é baseado primeiramente na minha experiência de uso, porque essa, na minha opinião, é a melhor forma de nós chegarmos aqui a algum tipo de conclusão. E um ponto importante para a gente já iniciar aqui é a questão histórica de ambas as marcas. A Shimano, por exemplo, é uma marca muito mais experiente. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu conto em detalhes a história da Shimano. Pretendo trazer depois também um vídeo contando a história da SRAM, estamos nos preparando para isso. Mas esse vídeo eu recomendo que você assista, você vai entender que a Shimano é uma empresa centenária, inclusive está aí no mercado já há cerca de 100 anos, trabalhando, inovando, buscando. Então a Shimano ela tem hoje sim a maior parte do mercado, até pela questão de tempo que ela já está aí disponível, né? Pela gama de produtos que eles têm a oferecer. Uma das coisas, por exemplo, que a gente já pode relacionar aqui a Shimano, é que ela tem uma vantagem de certa forma, porque a Shimano ainda continua atendendo os seus clientes, podemos dizer assim, os ciclistas, desde o mais básico, desde aquele iniciante, aquele que está lá no comecinho, até o ciclista intermediário, aquele que já está mais avançado, até mesmo lá na ponta final, lá já o ciclista de elite. Então eles continuam atendendo essa gama completa e isso eu acho de uma certa forma uma vantagem da marca. Então, portanto, você tem hoje muito mais pessoas utilizando Shimano do que a SRAM. A SRAM, por outro lado, é uma empresa relativamente jovem, surgiu ali por volta dos anos 90. De lá para cá eles vêm inovando bastante e hoje, por mais que ela seja uma empresa jovem, relativamente jovem, principalmente comparada à Shimano, ainda assim hoje é possível nós colocarmos elas aqui como basicamente empresas rivais. Tanto é que nós estamos aqui falando sobre isso, qual que é melhor. Ou seja, a gente já considera que SRAM e Shimano, elas têm basicamente ali o mesmo padrão. E aí a gente só quer saber realmente qual é a melhor, né? Calma que a gente já vai chegar a uma conclusão de tudo isso. Para definir qual que é o que você vai utilizar, se é Shimano ou se é SRAM, primeiro a gente precisa entender o que você busca. Principalmente para quem quer usar 2 ou 3 coroas, já sabe que não tem nem muito o que fazer de comparativo, vai usar Shimano. Eu não tenho certeza absoluta se hoje em dia a SRAM já tirou de vez do mercado os seus produtos da linha mais básica. Mas é difícil você encontrar hoje SRAM na linha básica, que são as linhas de entrada. Mas a Shimano você encontra com bastante frequência. Então nesse caso não tem nem muito comparativo. Aí partindo então finalmente para grupos mais intermediários, para a questão dos grupos intermediários para frente, que são os grupos de apenas uma coroa. Tá? Que, aliás, a SRAM saiu na frente nisso, por exemplo. Mesmo sendo uma empresa mais jovem, a SRAM, caso você não saiba, foi a primeira empresa que lançou grupos de uma coroa apenas. Ou seja, a referência que eu tenho hoje é que a SRAM ela está sempre à frente, assim, ela está sempre tentando passar à frente. A Shimano chega junto, mas a SRAM tenta sempre estar à frente. E aí a gente entra na questão da comparação, da experiência que a gente teve entre os grupos. Mas obviamente que aí também tem que entrar a questão do uso, do gosto, da forma que você usou, algo pessoal também que tem que ser considerado aqui. Ah, mas esse aqui tem certas tecnologias que esse não tem. Mas no seu uso, essa tecnologia faz diferença para você? Esse é o ponto-chave de tudo aqui. Porque agora eu quero entrar numa coisa muito importante. Hoje, por exemplo, eu tenho um bike com o grupo Shimano e tenho com o grupo SRAM também.
E eu tenho opiniões diferentes em relação a cada um deles, baseado na experiência que eu venho tendo. Mas em um dos exemplos que eu fiz, em um dos testes que eu tive a oportunidade de fazer, foi algo que me ajudou muito a tomar uma decisão, inclusive a partir daquilo que eu busco. Por exemplo, antes de eu comprar a minha Full Suspension, a Audi Caturra Pro, vocês já conhecem aqui no canal, ela está com o GX Lunar, porque essa bike também tem a mesma versão, mesmo quadro, com um grupo diferente que seria o XT. E aí, qual que a gente escolhe? O preço era o mesmo, então como é que eu vou escolher aqui? Eu preciso testar realmente. Eu fiz um teste com o mesmo tipo de referência, ou seja, eu andei com o XT e com o GX na trilha, na mesma trilha, no mesmo percurso, com a mesma bike, ou seja, a bicicleta que oferece ali a mesma geometria, com os demais componentes, tirando a relação, eram todos iguais, a única coisa que mudava era a relação. E eu tentei fazer, obviamente, o mesmo esforço possível para eu ter a percepção bem parecida entre ambas as bikes. O XT ele tem trocas de marchas mais macias, e você observa isso, na verdade, em todos os grupos da Shimano é comum você ter essa vantagem. As trocas de marchas são suaves e ao mesmo tempo precisas, não tem erro. Bateu, trocou, bateu, trocou. Se tiver tudo bem ajustado, melhor ainda, né? Lógico, né? Trocas de marchas precisas, rápidas, muito bem alinhadas, suaves, porque você ouve muito pouco barulho, a corrente dela trabalha muito bem, é gostosa as trocas de marchas. Já o GX, ele já chega chegando, muito característico pela sua configuração robusta. É um grupo que não traz a mesma suavidade da Shimano, mas, meus amigos, não é ruim. Não é ruim. A sensação que eu tenho é que quando eu estou usando o GX, ele é um grupo indestrutível. As trocas de marchas na redução são muito rápidas, para você acelerar também são muito rápidas, então você sai de uma descida num trecho técnico, você precisa trocar de marcha, cara, você segura o passador, já vai lá em cima muito rápido, mesmo em condições mais adversas, em condições mais extremas, as trocas de marchas são bem acertadas. Em outras palavras, assim como o XT é bem alinhado, bem acertado, trocas de marchas precisas, SRAM também é, porém a SRAM te entrega essa robustez muito maior. E aí no final das contas, eu acabei me identificando mais com o GX por essa robustez, eu gostei disso. E isso eu pude comprovar também na prática em uma outra situação, agora não se tratando mais da Caturra Pro, mas teve uma situação aqui no canal que eu fiquei por alguns dias eu fiquei com uma Full Suspension da Scott, que ela estava equipada com o XT. Eu estava fazendo um treino, estava fazendo um pedal de teste inclusive, numa trilha, com situação bem extrema, e teve um momento que eu peguei muita lama na relação. Eu queria realmente fazer isso para ver até onde o equipamento, como é que o equipamento lidava com aquela situação. E naquela ocasião eu precisei parar para fazer uma limpeza, pelo menos superficial ali por cima, para tirar um pouco da lama, porque as marchas estavam entrando, mas já não funcionavam como antes. Ou seja, o XT, eu percebi que ele tinha um pouquinho de dificuldade de trabalhar com condições mais extremas. E eu tive a certeza disso quando eu percebi que o meu irmão, que estava pedalando comigo com uma bike HT, uma Hardtail, com o GX Lunar, eu estava também numa condição bem parecida com a minha, e as marchas dele estavam trocando perfeitamente. E esse foi um detalhe importante para eu entender que o GX lida com situações extremas muito melhor do que o próprio XT. Outro fator é custo-benefício e durabilidade desses equipamentos. Eu precisei uma vez trocar uma rodana, aquela rodana do câmbio GX, eu acabei estourando, para comprar uma rodana daquela primeira, que não é fácil se encontrar só uma. Tive que trocar as duas e eu tive que pagar quase 500 reais, acho que foi 400 alguma coisa no par de rodana. Então ela é um preço muito mais elevado, sendo que você encontra para Shimano, por exemplo, na faixa de 50, 60, 70 reais. É um preço bem diferenciado nesse sentido, ou seja, as peças também são mais baratas quando você está falando de Shimano. Agora tem um detalhe, nem sempre Shimano vai ser mais barato, porque depende da categoria. Se eu falar aqui do Deore, é mais barato. Agora se nós formos para o XT e GX, por exemplo, vamos comparar aqui qual deles que tem um custo menor. Não faz tanta diferença. XT e GX, pessoal, tem preços bem parecidos também, tanto na questão de corrente, dos componentes, a manutenção também. Então aí já é mais condizente um com o outro. Porém, abaixo do XT, o custo-benefício na hora da manutenção, da troca de peça, é muito mais interessante para o lado da Shimano do que para a SRAM. Porque as roldanas também para o SX, por exemplo, ou para o NX vão ser caras. As correntes também do NX ou para o SX são mais caras do que a corrente que você compra para um Deore ou para o próprio SLX. Mas a questão de durabilidade, na minha opinião, os grupos da SRAM, os componentes da SRAM duram mais.
na minha opinião. Pela experiência que eu tive, duram muito mais. A prova disso é que, por exemplo, eu tenho aqui duas bicicletas com correntes diferentes. Em uma das bikes eu estou com o Shimano Deore utilizando a corrente SLX. E na outra bike, que é a Katura Pro, estou com a corrente GX, utilizando o grupo GX SRAM Lunar. A corrente SLX está com quase 1000 km rodados. A corrente GX está com cerca de 300 km rodados. A SLX já está na hora de trocar, tanto é que eu já comprei e estou esperando chegar. E a GX ainda está no prazo, nem precisa trocar ainda. Ah, Moisés, mas durou só 1000 km aí nessa corrente? Depende muito do uso que você faz, tá? Tem pessoas que vão conseguir fazer muito mais. Eu estou comparando entre essas duas, porque o tipo de pedal que eu faço aqui são bem semelhantes, a forma que eu pedalo são bem semelhantes com ambas as bikes, então é um comparativo justo para a gente determinar aqui a questão de durabilidade entre um componente e o outro. Então sim, na minha opinião, os componentes da SRAM são mais duráveis, ao passo que a grande maioria dos componentes da Shimano são mais baratos. E isso torna complicado a gente definir custo-benefício, porque um é mais caro, mas dura mais. E o outro, ele dura um pouco menos, mas também é mais barato. Então, é um empate. É isso. Vamos colocar como um empate técnico da coisa aqui. Mas aí você considera como você achar melhor. Então, depois de dizer tudo isso, a gente volta à nossa pergunta inicial. Mas afinal de contas, qual é a melhor? É Shimano ou é SRAM? Tudo que eu falei para vocês agora foi para chegar numa questão que eu acredito que a gente nunca vai ter uma resposta definitiva entre ambas as marcas. São marcas que vêm se destacando dia após dia, nenhuma das duas está ficando para trás. Aliás, elas ficam entre uma e outra. Uma hora a Shimano está na frente, outra hora a SRAM está na frente. Elas estão disputando a nossa atenção. Então, a grande realidade é que a resposta depende de tudo isso que eu falei para vocês aqui agora. O que eu tenho certeza para falar para vocês é que as duas marcas são ótimas. E também a gente nem mencionou aqui os grupos que estão acima, tá? Eu fui só até esses dois porque eu não tive experiência com XTR, eu não tive experiência com XX1 lá da SRAM, não tive essas experiências com esses grupos. Então isso vai ficar muito mais na teoria. E eu só falei de coisas aqui que eu tive experiência na prática. Eu diria de uma forma bem resumida para encerrar aqui esse vídeo. Se você é uma pessoa que faz pedais, que muitas vezes está em situações mais extremas, pedais mais intensos, por exemplo, onde você vai exigir muito do seu equipamento e você quer algo que dure bastante, mas você tem que ser também uma pessoa caprichosa, cuidadosa, então isso faz toda a diferença. A minha experiência diz que a SRAM pode te atender melhor nesse quesito. Agora, se você quer algo muito mais voltado para custo-benefício, que tenha uma sofisticação mais delicado, mais suave, que tenha até um design muito bem acabado, que é a questão da Shimano, então você vai de Shimano. Galera, isso eu tô só resumindo aqui, tá? Resumindo, porque a real mesmo é que sem a prática da coisa, sem a sua opinião pessoal no meio aqui, sem o seu gosto pessoal, pode ser muito difícil de a gente falar. Inclusive eu tô me arriscando muito a dizer isso aqui, mas é que eu, baseado na minha experiência, eu percebi que a Shimano preza muito mais por isso, pesa muito mais por esses detalhes de acabamento, de ter algo mais, apresentação deles é tudo, sabe, nesse sentido aqui. Já a SRAM, eles prezam muito mais pela robustez, durabilidade, pelo funcionamento da coisa em condições extremas. Essas são as minhas opiniões e a minha visão da coisa até o momento. Posso mudar de opinião? Isso é importante falar. Moisés, pode mudar de opinião? Você pode se vender? Não, não é me vender. Mas eu posso sim daqui mais pra frente observar que, opa, agora eu tô começando a ver coisas que antes eu não via, que a SRAM faz, que antes eu achava que não fazia, ou vice-versa, que a Shimano faz, que antes eu achava que não fazia. Então isso, meus amigos, pode mudar. As próprias marcas mudam ano após ano, por que nós não vamos mudar aqui também? Mas hoje, o meu pensamento é esse. E é por isso que eu peço a sua ajuda aqui nos comentários. O que foi que eu não falei? Me lembra aqui nos comentários, me ajuda com isso. E obviamente coloca a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Você já teve experiência com ambos os grupos? Com ambas as marcas? Coloca aqui, deixa a sua experiência. Pode dizer até se você já tem uma decisão, uma resposta formada para essa pergunta. Deixa aqui nos comentários, vai ser muito importante para a gente debater sobre isso. Essa é a melhor forma de você participar desse vídeo, é nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, agora sim eu peço o seu like, que ajuda muito aqui no nosso trabalho, dá um engajamento incrível, então portanto nos ajude aí com o seu like, tá certo? Bom, antes de sair do vídeo, confere mais uma vez a sua inscrição, se não for inscrito, inscreva-se. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!